Primeiros Passos agora é bilíngue. Na tentativa constante de oferecer uma educação de qualidade para que os nossos alunos sejam bem preparados para alcançar o mundo acadêmico, escolhemos travar uma parceria com o programa Systemic Bilingual, uma empresa voltada para o bilinguismo, com experiência de trabalho desenvolvida em diversas unidades educacionais do país. Assim, a criança matriculada na Primeiros Passos de 2 a 6 anos, vivenciando de forma lúdica o idioma, com professores especializados, terá feito, ao final da pré-escola, a carga horária de 1.000 horas de inglês. Certamente, os alunos terão o desempenho esperado na aprendizagem do idioma mais falado no mundo. Eu quero cumprimentar de uma forma bastante afetiva, bastante carinhosa, com muita alegria, todos vocês que no dia de hoje largaram suas casas, o repouso, para estarem aqui atendendo o nosso convite. Então, com muito carinho, eu quero saudá-los nessa noite do dia 7 de novembro de 2016. Nós temos a alegria, o prazer, a satisfação de dizer que somos a primeira no interior da Bahia. Não porque sejamos as mais importantes, mas é porque temos coragem, vontade de chegar mais longe, vontade de inovar. Nós queremos realmente marcar em Vitória da Conquista, não é só aqui no Centro de Educação Infantil, em Vitória da Conquista, marcar na história da educação de conquista como se faz a educação infantil. Então, gente, eu agora, depois de conhecer melhor o programa bilíngue, depois também como professora de psicologia, por ter trabalhado tanto tempo na universidade, com vários teóricos que sempre mostram, não mostraram, eles mostram ainda hoje, que alguns já se foram, mas as obras ficaram, que é o período áureo na inteligência do ser humano, é de 2 a 6 anos. E quem é que da área de psicologia sabe disso? É quando a rede neural está em efervescência. É a melhor idade para o aprendizado do idioma. O MEC ele reconhece hoje 3 tipos de escolas bilíngues no país, que são as escolas para surdos, que são as escolas indígenas e são as escolas de fronteiras. Ou seja, o MEC não tem nenhuma regulamentação que fale sobre um segundo idioma, sobre inglês, sobre francês, sobre espanhol. Não há nada que regulamente isso. E isso fez com que a gente fosse buscar o que é trabalhado e quais são esses conceitos de bilinguismo fora do Brasil, né? Infelizmente, pela falta de regulamentação, hoje é muito comum a gente encontrar várias escolas que se dizem bilíngues, né? E pela falta de informação até desses profissionais, eles acabam se auto-intitulando bilíngue. O que a gente precisa entender como educação bilíngue, né? A gente tem alguns pontos que a gente considera. Um primeiro ponto, a gente fala sobre carga horária, né? Então, eu preciso ter mais contato e eu preciso ter mais acesso ao idioma. Então, eu preciso ter um contato maior com a língua para que eu possa desencadear um processo de aquisição linguística mais robusto e que eu possa fazer com que aquele aluno se torne bilíngue. Quando a gente estende a carga horária, só estender a carga horária por si só não caracteriza o bilinguismo, né? Então, porque eu acabo tendo mais do mesmo. Então, eu acabo tendo mais repetições sobre as mesmas, sobre os mesmos pontos, porque eu tenho que, acima de tudo, respeitar o desenvolvimento do aluno. Então, eu não posso me estender ou avançar com palavras, assuntos, temas, estruturas
que aquele aluno não consegue acompanhar porque não está dentro, né, do seu mundo, né? Se a gente pudesse diferenciar, né, ou mencionar a grande diferença entre um curso de idiomas e um programa bilíngue, ele está exatamente no trabalho que é feito com o currículo. O propósito e o objetivo de um curso de idiomas é levar a fluência na língua inglesa. É você trabalhar com a aquisição, né, também da língua dentro de uma metodologia comunicativa ou não, mas levar o aluno ao domínio do idioma. Então, eu tenho o meu objetivo final, dominar o idioma. Dentro de uma proposta bilíngue, dentro de um currículo bilíngue, o inglês ele é visto como um meio de instrução. O meu objetivo final não é apenas ensinar inglês, mas é ensinar em inglês. E aí eu vou ensinar ciências, história, geografia, artes, matemática, enfim, eu vou trabalhar sobre a questão com a questão interdisciplinar em inglês, com o objetivo de me aprimorar naqueles conteúdos, mas também fazer isso em inglês e trabalhar com a interdisciplinaridade, desencadeando esse processo de aquisição linguística. Então, nós temos essa questão. Então, eu tenho que pensar na carga horária e eu não posso pensar em nada menor do que 5 horas semanais de contato com a língua. Eu não posso pensar em menos do que 5 horas de exposição por semana ao idioma, e eu tenho que pensar com muito cuidado neste currículo, né? Eu tenho que trazer, e aí a gente fala de educação infantil, eu tenho que trazer para o meu currículo, para o meu programa da educação infantil, atividades que sejam lúdicas, que façam com que o aluno não apenas aprenda o idioma, mas vivencie o idioma. Eu acho que é essa a grande questão também. Não pode ser uma coisa mecânica, algo treinado, tem que ser algo espontâneo, um processo natural, assim como aconteceu com a língua materna, né? E aí eu penso no currículo, eu penso na carga horária, eu penso nesse conjunto para poder trabalhar com os alunos. Bem, né? É claro que o processo é um pouco diferente e pode se tornar um pouco mais lento quando ele tem, quando ele está a partir do 4º ano, com seus 9 para 10 anos. Aí você tem uma influência da língua materna muito grande, que é possível você desencadear sim esse processo, mas que vai demandar um pouco mais de tempo e um trabalho um pouco diferente, porque esse aluno já tem um conhecimento mais abstrato da língua e de gramática, então aquelas estruturas vão ser necessárias. Agora, para uma criança, na educação infantil, isso é muito natural. Então, eu não estou preso a estruturas, a uma hierarquia linguística, eu não vou necessariamente respeitar essa hierarquia. Eu vou trabalhar como aconteceu com o português, né? Isso é para a gente entender um pouquinho, né, a escola de idiomas, que tem o seu importante papel. Eu acho que alguns ou muitos aqui estudaram em escolas. Eu tenho o meu passado em escolas de idiomas, aprendi dessa forma, mas hoje a gente tem há outros caminhos também para a gente aprender o idioma de uma maneira também mais natural. Então, o Systemic, pensando nisso, ele começou a desenvolver um currículo e um programa que atendesse à necessidade das escolas, né? Então, lá no passado, quando não se falava ainda sobre bilinguismo, nós fomos também conhecer o que havia de bilinguismo fora do Brasil. Como é que o bilinguismo é tratado no Canadá? Como é que é tratado nos Estados Unidos, na Europa? E conhecemos uma série de programas e de métodos. Dentre eles, nós conhecemos uma metodologia chamada CLIL, que é a abreviação de Content Language Integrated Learning, que é o conteúdo e a língua integrados no processo de aquisição do segundo idioma. E aí nós pensamos que, puxa, isso se encaixa com a realidade brasileira. Então nós nos baseamos nas diretrizes
dessa metodologia e trouxemos para o Brasil. Mas nós tínhamos uma grande preocupação. Nós precisamos integrar conteúdo e língua, mas nós precisamos pensar que o nosso aluno ele não tem ainda o conhecimento da língua inglesa suficiente para eu jogar conteúdo e ele acompanhar. E se eu trabalhar só com o processo linguístico, eu descaracterizo o meu bilinguismo. Então eu tenho que pensar num programa que fique colocando na balança o tempo todo o quanto eu tenho que entregar de língua para esse aluno e o quanto eu tenho que entregar de conteúdo, e fazer essa integração de forma natural, para que ele se desenvolva dentro da língua inglesa e para que ele desenvolva aquele conteúdo, né? Então, baseado nessa metodologia, nós trouxemos para o Brasil e fomos buscando essas adaptações para atender o aluno brasileiro. E uma outra grande preocupação nossa, nós queremos, é claro, trazer a questão do multiculturalismo, da interculturalidade para dentro do programa, do respeito às diferentes culturas, mas, acima de tudo, nós queríamos preservar a identidade e a cultura brasileira. E fomos desenvolvendo o método, o programa, o material, testando, pilotando dentro das nossas próprias escolas em Maceió, desenvolvendo material, testando, funcionou, não é o resultado que eu esperava. E dentro de uma escola de idiomas, também parte do nosso grupo, nós pudemos fazer a comparação de alunos que fazem o curso regular de inglês e alunos que fazem o programa bilíngue, e pudemos comparar o desenvolvimento dos dois grupos e sentir que este grupo que fala sobre assuntos que são mais familiares, com as mensagens mais significativas para ele se desenvolve muito mais rapidamente. Ele tem uma abertura de vocabulário e ele acaba se desenvolvendo muito mais rapidamente na língua inglesa. E aí, depois de anos, testando, pilotando, desenvolvendo, nós começamos esse trabalho de levar o programa para os colégios, para as escolas, mas com o cuidado com a certeza de que o resultado sairia, porque nós já tínhamos pilotado com os nossos próprios alunos e os resultados tinham sido fantásticos. Nesse processo também nós conseguimos o credenciamento do Systemic pela Universidade de Cambridge, que é uma das universidades mais antigas do mundo e mais renomadas, para que nós também pudéssemos preparar e aplicar futuramente, não na educação infantil, mas no ensino fundamental, os exames da Universidade de Cambridge. Então, o nosso programa também foi credenciado pela universidade para que nós pudéssemos fazer essa aplicação para os alunos que utilizam o nosso programa pelo Brasil. Então, foi a certeza, e a escola que foi mencionada em Natal foi uma das nossas primeiras, na verdade, o primeiro colégio. Nós trabalhávamos com outras instituições, mas aí levamos para colégios para que a gente pudesse fazer esse trabalho dentro de instituições de ensino regular também. A Escola Lápis de Cor em Natal faz esse trabalho já há 11 anos, e depois deles vieram tantas outras que trabalham com o Systemic ao longo aí, desses nossos 15 anos de bilinguismo. Então, para a gente entender um pouco mais, depois dessa introdução, entender que o Systemic é um método inovador e inteligente que foi desenvolvido para crianças a partir de 2 anos de idade, de 2 a 14. Ou seja, ele atende a educação infantil, atende o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. E aí entregamos esse aluno para o ensino médio com o inglês já totalmente fluente, com certificações internacionais que permitem que ele estude e faça universidades no exterior. Então, nós já entregamos para o ensino fundamental, para o ensino médio, alunos com o conhecimento linguístico exigido por universidades fora do Brasil. E se a gente pensar, por que o trabalho é feito nessa idade? A gente já falou das vantagens, da idade onde ele está mais propício a aprender,
Mas hoje, se a gente busca algumas pesquisas e alguns estudos que foram feitos recentemente, a gente acaba vendo que aproximadamente 800 disciplinas já são ministradas em inglês em cursos de educação superior no Brasil. E aí eu estou falando de instituições brasileiras que têm matérias ministradas em inglês. Algumas são matérias complementares, outras fazem parte do currículo, outros cursos, e há um curso já inteiro em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, que é um curso de administração, que ele é dado só em inglês, né? Então, o que a gente já está pensando num trabalho que começa agora, mas nos benefícios que vão ser trazidos para esses alunos lá na frente, né? De poder aproveitar oportunidades como essa, e aí a gente está falando dentro do Brasil, imaginem fora, né? Então, esse método ele vem trabalhar dessa forma, e ele trabalha com o processo de aquisição linguística por meio das matérias escolares. Então, por meio da matemática, de ciência, geografia, artes, até as aulas de culinária, educação física. Então, a gente entra com esse conteúdo e o inglês como um meio para eu trabalhar esse conteúdo. Ele substitui o trabalho que é feito na língua materna? De forma alguma. Ele complementa o trabalho que é feito na língua materna. Isso não significa que de agora em diante não teremos mais as aulas em português. Continuaremos da mesma forma e teremos também as aulas em inglês. E aí na educação infantil a gente traz esse programa através de projetos pedagógicos que atinjam os meus objetivos. Então, o sistema é que ele tem os seus objetivos por série, por idade, assim como a escola também tem. Então, nós fazemos a integração, observamos quais são os projetos pedagógicos que são abordados nos dois programas, no da escola e no do Systemic, como integramos, o que nós podemos trazer de projetos bacana que a escola já faz em português e levar para o inglês, e aí essa conversa tem que ser constante entre as duas línguas. E aí o aluno ele consegue transitar pelos dois idiomas de forma mais natural através desses conteúdos escolares. Trabalho de sites, aplicativos que nós indicamos para os pais e que nós trazemos também isso para a sala de aula, né? Material autêntico. Então, as nossas aulas da educação infantil, elas trazem muita contação de história para dentro do programa. Alguns são clássicos da literatura, outros são histórias desenvolvidas pelo próprio programa, e muitos têm o seu próprio aplicativo que acompanha. Então, é uma possibilidade também dele assistir aquela historinha em casa, e vocês vão ver que isso acontece naturalmente, aí eles saem contando a história. Então, a gente vai indicando esses sites e aplicativos autênticos e que vão, de fato, ajudar nesse processo. Né? E também trabalhamos com aulas de campo, atividades físicas, as aulas de leitura, dramatização, muitos projetos pedagógicos, e os projetos de leitura, na verdade, eles entram depois no fundamental. Né? Não trabalhamos com projetos de leitura na educação infantil. Trabalhamos com a leitura de imagens na educação infantil. Então, esse é um momento rico na educação infantil, onde ele começa a fazer a leitura das imagens, seja nos big books, nos livros grandes para contação de história, seja em site, seja no aplicativo, seja no seu material, mas ele vai fazendo essa leitura de imagens. E o aluno vai recebendo essas atividades passo a passo. Assim que a atividade vai sendo trabalhada, o professor vai entregando aquela atividade e ele vai montando o portfólio dele, com todas as atividades que foram desenvolvidas naquele semestre. Isso facilita o trabalho de integração com o projeto pedagógico da escola. Então, eu não posso ter um programa engessado, eu preciso entender o que a escola faz e integrar com a minha proposta. Então, eventualmente, se os períodos, eu trabalho com este tema aqui sobre tipos de moradia no primeiro bimestre,
mas a escola tem um projeto sobre tipos de moradia para o segundo bimestre. Ótimo, então eu vou segurar essa ficha e entregar no momento correto para o aluno. Então a integração com o projeto da escola é mais fácil, um material flexível nesse formato. E também para que a gente trabalhe com a questão da surpresa para o aluno, né? Ele vem para a aula, ele não sabe o que vai ser dado, mesmo porque o trabalho que é feito no material, ele é de 20% a 30% da aula. Ele faz o registro final daquela atividade, porque a grande riqueza da aula está na parte prática, dos 70%, 80% práticos da aula que o professor tem no seu plano de aula, né? Com todas as sugestões de atividade que o professor recebe, não só o seu plano de aula, mas ele recebe os big books, os flashcards, os CDs, os DVDs, os jogos, o acesso aos aplicativos, às plataformas digitais. Então a gente auxilia o professor. Ter um plano de aula não significa que eu estou engessando a minha aula, dizendo, olha, faça dessa forma. Eu estou dando uma sugestão para o professor de como trabalhar. E aí é claro que ele usa toda a criatividade dele para chegar naquele objetivo. Então eu preciso também dar esse apoio para o professor, principalmente nessa questão interdisciplinar, né, que para muitos professores ele precisa desse apoio. Então aqui eu tenho o objetivo da minha aula, o passo a passo da minha aula, eu tenho como isso é trabalhado, o que eu pretendo com isso, diversas formas de fazer aquela mesma atividade. Então eu vou trabalhar com o professor, né, dentro desse material. E aí, no final do semestre, ele tem o portfólio dele montado, vem para o segundo semestre, um portfólio novo, ainda dentro daquele mesmo objetivo, mas ele começa a trabalhar com um segundo fichário. E nós vamos trabalhando isso a cada idade dele. E aí o que a gente falou, né, que já que somos bilíngues, os primeiros passos passou a ser first steps agora, né? Vamos repetir. Pois é, então agora, e aí foi uma ideia da professora maravilhosa durante uma conversa. Então seremos first steps agora e não mais primeiros passos, né? Então esse é o objetivo, né? Que a gente caminhe com o inglês e o português da mesma forma. Descubra onde seu filho vai dar os primeiros passos. A Primeiros Passos agora é bilíngue. Centro Educacional Primeiros Passos, metodologia bilíngue. Venha nos visitar.